Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui mostrando as falácias da suposta argumentação do Nando Moura, né? Porque não há nenhum argumento lógico ali, só há falácias. Você tem ali 10 minutos de vídeo e não tem um único argumento coerente. E o pessoal adorou esse vídeo, o pessoal realmente adorou. Foi um dos poucos casos aqui no qual eu tive quase unanimidade de aprovação. Sério, falando sério, as pessoas vieram aqui, faz mais, quero mais vídeos nesse estilo, ensina a argumentar. Então, hoje eu vim fazer um outro vídeo, também nesse mesmo estilo, falando sobre a argumentação do Olavo de Carvalho. As pessoas me criticam muito dizendo que eu só falo mal do Olavo de Carvalho, que eu nunca mostro nenhuma evidência de como ele está mentindo ou de como ele está equivocado. Eu já fiz vários vídeos, na verdade, falando sobre o Olavo de Carvalho, aqui mostrando os equívocos dele, as falas que não tem sentido dele. Eu falei sobre o curso dele também, mas hoje eu vou explicar como funciona a argumentação do Olavo de Carvalho, como ele estrutura o argumento dele. Vamos lá. Eu escolhi esse vídeo em particular porque foi um vídeo que me incomodou muito quando eu assisti a primeira vez, tanto pela estruturação argumentativa de fato, quanto pela correspondência com a realidade, né? Ele é alguém que demonstra que não conhece os estudos históricos sobre Jesus. Mas vamos começar aqui o vídeo. Então, você querer distinguir, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Então, logo de cara, a gente tem o argumento do Olavo, aquilo que ele vai defender nesse vídeo. O que ele diz, né, basicamente, é que não é possível fazer distinção entre o Jesus histórico, né, entre quem foi a pessoa de fato, e o Jesus da doutrina, o Jesus do dogma. Que os dois são a mesma coisa e não é possível fazer essa distinção. Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 15 segundos do vídeo a gente já tem a conclusão dele. Ele começa pela conclusão, que ele diz o seguinte, olha, que pra gente comprar a história do Jesus histórico, né, comprar essa história de que Jesus não era Deus, que ele era uma pessoa comum e que não ressuscitou, seria necessário um milagre de coincidências, de eventos, muito maior do que aceitar a história bíblica de Jesus. Que a história bíblica é muito mais plausível do que a versão dos historiadores. Essa é a conclusão do Olavo. Ele começa pela conclusão, ele começa de trás para frente. E por que isso? Daí ele vai tentar explicar. Toda essa argumentação do Olavo parte de duas falácias. A primeira delas se chama apelo à probabilidade. Ou seja, para o Olavo é mais provável que a história bíblica e da tradição cristã seja verdadeira do que as outras histórias possíveis sobre Jesus. Então ele parte dessa probabilidade mais óbvia para ele. Ou seja, sendo mais provável, logo é a certa. Isso é uma falácia. A segunda falácia que ele incorre, e esse é um erro elementar de lógica, se chama petitio principii, que em português seria petição de princípio, que é defender uma tese, defender um argumento, já aceitando a conclusão como verdadeira. E já tem a conclusão que Jesus é Deus e a Bíblia está certa, essa é a conclusão dele, e ele já toma isso como certo, como verdadeiro, e depois ele vai buscar os elementos, as premissas, para justificar essa conclusão. Não faz o caminho correto lógico da argumentação, que é premissas e conclusão. Não, ele começa com a conclusão verdadeira já, que Jesus foi Deus e a Bíblia está certa, e depois ele faz o contorno para justificar essa conclusão. Esse é um erro elementar de lógica, esse é um dos erros mais básicos de lógica. Porque, olha, tem aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, idiota como qualquer um de nós, né? E foi crucificado, né? E criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estava nos profetas que ele disse que ia acontecer. Foi coincidência. Em 20 segundos ele inicia a interpretação equivocada sobre os estudos históricos de Jesus. Ali ele demonstra claramente que ele não tem conhecimento de qual é o nível e do que dizem os historiadores sobre a figura histórica. Eu digo, mas isso é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. Em 44 segundos tem o que se chama de falácia divina. Essa é uma espécie de non sequitur, quando o seu desenvolvimento lógico não corresponde às premissas. Aqui nesse caso, como ele não sabe explicar os eventos, como ele não conhece o desenvolvimento causal de uma circunstância, ele prefere recorrer a uma causa divina, a uma explicação sobrenatural. Inclusive aqui a gente tem um exemplo clássico, explícito de um manual de lógica. Diz o seguinte, olha, não consigo imaginar como P pode ser falso, logo P deve ser verdadeiro. E se a gente trocar para os elementos do Olavo, né, como ele utiliza a argumentação, a gente tem o seguinte, olha, não consigo imaginar como a história bíblica de Jesus seja falsa, logo ela deve ser verdadeira. Essa é uma falácia. Porque o fato de você não conseguir explicar a história alternativa não quer dizer que a sua versão seja verdadeira. Quer dizer que quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. O Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, etc., do Cristo espiritual. Mas isso só existe de separação, isso é da sua cabeça, pô.
Em 1 minuto, ele fala sobre a impossibilidade de separar o Jesus histórico do Jesus espiritual. Isso é conhecido como argumentum ad logicam. Também em português seria falácia da falácia. O Olavo pressupõe que as premissas para defender a versão de Jesus histórico são falsas. Portanto, a conclusão sobre Jesus histórico também é falsa. Essa é uma falácia por quê? Porque você pode ter premissas falsas e uma conclusão verdadeira. Uma conclusão pode ser verdadeira mesmo se uma ou todas as premissas sejam falsas. É um erro lógico quando se estrutura uma argumentação desse modo, né? Conclusão verdadeira, premissas falsas, mas isso não invalida a conclusão. Essa falácia é uma falácia formal. E aqui tem um exemplo. Se P, então Q. P é um argumento falacioso. Logo, que é falso. No caso do Olavo, a gente poderia pensar desse modo aqui, olha. Se Jesus era um homem comum, então ele não ressuscitou. Jesus ser um homem comum é um argumento falacioso. Logo, ele não ressuscitou é falso. Entretanto, mesmo se a premissa for falsa, nesse caso Jesus era um homem comum, isso não significa que a conclusão seja falsa, ou seja, ele não ressuscitou. Jesus pode não ter sido um homem comum e mesmo assim não ter ressuscitado. Uma coisa não deriva da outra. Tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé. Eles tudo um sujeito acreditou nisso, depois outro acreditou, depois outro acreditou, e depois, por uma baita coincidência, aconteceu tudo assim. Você está entendendo? E aconteceu pior, para o próprio sujeito que disse que ia acontecer. Em 1 minuto e 20, novamente tem uma falácia divina. Os profetas disseram, realizou-se, não entendo como isso funciona, então foi uma obra divina. Quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota, é uma coisa de criança. Em 1 minuto e 35 tem uma falácia de hominem. Quem não aceita a lógica falaciosa do Olavo é um imbecil, é um idiota. Nós temos que entender, que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Em 1 minuto e 42 temos petitio principi, ou seja, a petição de princípio. É nesse momento que fica muito clara essa petição de princípio e esse erro lógico elementar do Olavo. Ele diz claramente aqui, a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Ou seja, toda a argumentação do Olavo parte da pressuposição que essa história bíblica ela é verdadeira. Na lógica do Olavo, se ela é verdadeira, logo ela é verdadeira. Ele não está passivo de pôr isso em dúvida. Ele não está trabalhando argumentativamente para defender isso. Ele já concluiu isso. Esse é o ponto inicial dele. Inclusive, esse é um caso bastante exemplar de raciocínio circular. Ele acaba onde ele começou. É conhecido também como circulus in demonstrando. Essa é uma característica da lógica olaviana. Se você assistir qualquer vídeo dele, qualquer curso dele, ele faz isso o tempo todo. Ele anda em círculos, ele passa o tempo todo defendendo a mesma ideia e retornando ao mesmo ponto. Eu falei sobre isso quando mencionei o curso dele, né, que você assiste 1h30 do curso do Olavo de Carvalho e parece que ele não saiu do lugar, porque ele está sempre andando em círculos, sempre defendendo a mesma ideia, apresentando um elemento novo ou não, mas sempre no mesmo ponto. A gente tem que lembrar que o Olavo de Carvalho ele se arroga o status de mestre da lógica. Ele escreveu um livro sobre Aristóteles, que é o pai da lógica ocidental, e ele diz que foi convidado para um congresso de lógica nos Estados Unidos. Ou seja, é alguém que não consegue estruturar um argumento sem falácias e parte de um dos erros lógicos mais básicos, que é a petição de princípio. Quando eu vi esse vídeo dele aqui, a primeira impressão que eu tive foi que era alguém que não sabia o assunto. Não sei se você já viu aquele caso de criança quando vai dar uma palestra na escola, que tem que fazer uma palestra na escola, e ela começa a se enrolar, né? Por exemplo, os portugueses colonizaram o Brasil, e o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E os colonos brasileiros eram colonos dos portugueses, porque ele não consegue estruturar a ideia, ele não tem os elementos, ele não sabe as informações, ele não consegue montar uma ideia, então ele fica andando em ciclos. A princípio eu pensei que fosse isso, pensei que o Olavo de Carvalho estava se enrolando ali, mas depois, vendo o resto do vídeo, a conclusão que eu cheguei é que na verdade isso é uma estratégia de lavagem cerebral. Ele repete tanta informação como se fosse um mantra, para socar na cabeça da pessoa aquela ideia. Então isso aqui é uma estratégia de lavagem cerebral, ele está enfiando a informação dentro dos discípulos dele. Aquela lógica, né? Uma mentira quando é repetida muitas vezes se torna verdade. É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Em 2 minutos e 1 você tem aquilo que se chama de argumentum ad ignorantiam, que é apelo à ignorância, que essencialmente quer dizer que uma proposição é verdadeira porque ainda não se provou como falsa, ou que uma proposição é falsa quando não se provou que é verdadeira. Essa é uma variação da falácia da falsa dicotomia, quando você propõe apenas 2 saídas, apenas 2 alternativas, quando na verdade tem um rol de possibilidades. Essa é uma falácia muito comum quando tem debate sobre a existência de Deus. Se a outra pessoa não é capaz de provar que Deus não existe, logo Deus existe. É exatamente isso que o Olavo faz nesse ponto aqui. Como os historiadores não conseguem provar de maneira clara que a narrativa bíblica de Jesus não é verdadeira, que é falsa, logo ela é verdadeira. E depois ele insiste no argumento ad ignorantiam. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo
para eu acreditar numa conjectura. Tá certo que é uma verdadeira loteria esportiva. Em 2 minutos e 32, novamente petição de princípio. Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio agnóstico, materialista, tal, o que está em jogo no fundo é só uma coisa, burrice. Burrice mesmo. Em 2:40, ad hominem e apelo ao ridículo, que é quando ele quer ridicularizar o argumento dos outros, né? Eu vou fazer até esse ponto aqui, porque o vídeo ele é circular. Como eu disse, é como o Olavo de Carvalho estrutura a argumentação dele. Então você vai ter mais um monte de voltas, né? Ele retorna aos mesmos argumentos uma vez e outra, acrescenta um pouco de coisa diferente no meio ali, mas basicamente ele fica repetindo a mesma informação várias vezes. Eu quero chegar no finalzinho do vídeo aqui, que é o minuto 6:34. Então os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, pedem que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a adoração mesmo. Que ele parte de novo ao apelo ao ridículo, apresentando o argumento do interlocutor de modo incorreto para ridicularizá-lo. Essa é a estruturação lógica argumentativa do maior filósofo brasileiro, do astrólogo Olavo de Carvalho. Alguém, como eu disse, escreveu um livro sobre Aristóteles, cometendo um erro básico de estruturação lógica, competição de um princípio, raciocínio circular e uma série de falácias no meio. Como eu já disse anteriormente, é muito mais fácil você estruturar logicamente um texto escrito do que um texto falado, porque você tem muito mais controle sobre aquilo que você faz, mas essa estrutura do vídeo do Olavo aqui, ela é básica do que ele faz. Inclusive nesse vídeo aqui, ele está muito menos agressivo do que ele é habitualmente. Quando você vê um outro vídeo dele ali no YouTube, ele tende a apelar muito mais para argumentos ad hominem, né, ataques ad hominem, do que nesse caso aqui. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso, inclusive pretendo fazer um vídeo explicando como montar um argumento, que muita gente pediu isso aqui, né, com fontes, com livros, então talvez nos próximos dias aqui eu volte para explicar como montar um argumento, evitando certas falácias, evitando certos erros lógicos. Eu quero saber também se vocês querem algum vídeo particular aqui sobre alguém em particular, deixa no comentário aqui embaixo aqui algum vídeo, alguma sugestão de vídeo para poder fazer essa análise estrutural, argumentativa desses vídeos. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!